Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Pois é, galera, aí para desespero da concorrência, tio Ed tá na área, se derrubar é pênalti, a gente vai junto, estudando com afinco, com determinação, com força, com fé, com foco, rumo à nossa vitória, rumo à nossa aprovação. E a gente vai começar hoje a nossa grande odisseia ao longo da história de Mato Grosso. Você pode ter certeza que acompanhando aqui o nosso curso você vai ficar muito competitivo. Você vai conseguir um grande desempenho. A gente vai fazer de todo o esforço para que você consiga gabaritar no dia da sua prova. E a gente começa pelo período chamado de colonial, ou seja, a gente vai começar a nossa saga pela história de Mato Grosso, estudando lá no século XVIII, o início da colonização das terras mato-grossenses. E o primeiro tema que a gente vai abordar é esse aqui, ó, os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. A gente vai falar, portanto, sobre o início da exploração econômica das terras que vieram a formar Mato Grosso. Perfeito? Então, galera, vamos nessa então. Mas antes disso, é importante dar aquela mensagem de motivação, de incentivo, de apoio à sua dedicação nos estudos. Estude até sentir orgulho da sua persistência e dedicação. Você não vai se arrepender de estudar com foco, com força, com fé, buscando grandes realizações. As grandes conquistas só chegam depois de intensos esforços. Não tenha dúvida que vai valer a pena. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Se você estudar com grande afinco e determinação, pode ter certeza que você vai ter um grande desempenho. Trabalhe para isso. A vitória virá fruto do seu esforço. Muito bem, pessoal, isso posto, a gente já pode começar a trabalhar. Vamos aí arregaçando as mangas e começar a verificar a imponente história de Mato Grosso. Você que está se preparando para esse concurso, vem comigo então que a gente vai falar de maneira abrangente, pormenorizada, sobre as principais características do período da história de Mato Grosso. E como a gente já falou, como eu já mencionei no início desta aula, a gente vai começar pelo período colonial, aquele período do século XVIII, o início do processo de colonização das terras mato-grossenses. E quando a gente fala sobre o início da colonização das terras mato-grossenses, evidentemente que a gente tem que falar desses caras aqui, ó, os bandeirantes. Por que, tio Ed, que a gente precisa mencionar a respeito das características dos bandeirantes, as expedições bandeirantes, as atuações das bandeiras, porque foram eles os responsáveis pelo início da colonização destas terras, com a escravização dos povos indígenas e também com a exploração de ouro em terras mato-grossenses. Então, vamos começar abordando as expedições bandeirantes. O que foram as bandeiras, professor? Diz para mim aí, conte-me tudo, não me esconda nada, acerca das chamadas bandeiras. Tudo bem, eu conto para você. Eu não sou baú para guardar segredo, não. Eu conto tudo para você. Bandeiras eram expedições. Vamos escrever aqui? Vamos lá então. Bandeiras eram expedições particulares, expedições de cunho particular, que partiam da capitania de São Vicente, posteriormente denominada de capitania de São Paulo, e adentravam aos sertões da América Portuguesa, buscando uma infinidade de riquezas. Os bandeirantes buscavam índios para a preação, ou seja, para a escravização. Os bandeirantes também combatiam nações indígenas refratárias ao processo colonizador, combatiam também os quilombos, aqueles agrupamentos de negros escravos fugitivos, e também procuravam ouro. Claro, existiam as bandeiras de prospecção ou mineração.
Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, anotem em seus cadernos. As bandeiras eram expedições particulares que vinham da capitania de São Vicente, capitania de São Paulo, adentravam no interior buscando várias formas de riqueza. Existiam várias formas, vários tipos de bandeiras. Eu vou falar para você, a gente vai elencar aqui nesta aula os principais tipos de bandeiras. Primeiro você tem que saber que as bandeiras eram expedições particulares que vinham lá da capitania de São Vicente, que depois trocou de nome para a capitania de São Paulo. As bandeiras costumeiramente ultrapassavam os limites de Tordesilhas. Que limites são esses aí, tio Ed? Gente, você sabe que existiu o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha no contexto da expansão marítima, né? Sabe disso, estudou lá com a sua tia na terceira série. Você lembra disso? Tratado de Tordesilhas que dividiu o Novo Mundo entre as duas coroas ibéricas. O lado leste coube a Portugal, o lado oeste, por sua vez, ficou para a Espanha. Você sabe disso. Então havia aí o Tratado de Tordesilhas, dividindo a América Portuguesa em duas, dividindo na verdade a América, né? A América toda, em duas porções. A porção leste cabendo a Portugal e a porção oeste cabendo a Espanha. Pois bem, senhoras e senhores, os bandeirantes partiam da capitania de São Vicente, eles não respeitavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. Acabaram penetrando nos sertões em áreas que prioritariamente caberiam à coroa espanhola, mas os bandeirantes não queriam nem saber. Nessa sua busca insana por riquezas, eles ultrapassavam costumeiramente os limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas. Beleza? Tudo bem? Então vamos começar com as primeiras definições aqui. Os bandeirantes eram sertanistas. Sertanistas, como assim, professor? Eles viviam nos sertões. Quando eu falo de sertão, eu estou me referindo ao interior da América Portuguesa. Vamos lembrar que os portugueses começaram a colonização do Brasil pelo litoral, isso mesmo. Ao longo da costa litorânea é que se estabeleceram as primeiras vilas e as primeiras cidades do Brasil. E o interior? O interior era chamado de sertão. O interior foi gradativamente sendo ocupado pelos portugueses. Uma série de eventos, uma série de fatores contribuíram para a ocupação do interior da América Portuguesa. A pecuária, as fortificações militares, a exploração das drogas do sertão e a atividade desenvolvida pelos bandeirantes. Os bandeirantes, portanto, eram sertanistas, eram expedicionários que adentravam nos sertões, no interior do território da América Portuguesa, em busca de riquezas. Olha só, as bandeiras surgiram como uma alternativa econômica para a capitania de São Vicente, que depois virou capitania de São Paulo. Beleza. Você se lembra lá do processo das capitanias hereditárias, não lembra? Quando o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolveu dividir o território brasileiro em lotes de terra de tamanhos variáveis e entregou para cada um desses lotes de terra, chamados donatários, a incumbência de colonizar essas capitanias hereditárias. Das capitanias que foram criadas lá no ano de 1534 pelo rei de Portugal, apenas 2 capitanias conseguiram resultados exitosos, só 2 capitanias conseguiram prosperar, as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Essas 2 capitanias prosperaram em razão do cultivo de cana-de-açúcar. Porém, a capitania de São Vicente não conseguiu acompanhar a produção açucareira da capitania de Pernambuco e ficou para trás, passou por uma fase de estagnação econômica.
E aí, diante dessa crise na economia vicentina, surgem atividades complementares, atividades que vêm para salvar a combalida economia do Planalto Vicentino. Entre essas tais atividades que eu acabei de mencionar para os senhores estavam a agricultura de subsistência e as expedições bandeirantes. Então entenda, a capitania de São Vicente enfrentava dificuldades econômicas em razão de não conseguir acompanhar o desenvolvimento da capitania de Pernambuco, que era o principal foco da produção açucareira na América Portuguesa. Sendo assim, diante dessa estagnação econômica, os habitantes do Planalto Vicentino precisaram então encontrar atividades viáveis para manter a economia local. Essas atividades viáveis foram a agricultura de subsistência e também as expedições bandeirantes. Entendeu aí por que foi justamente na capitania de São Vicente que surgiram as bandeiras? Bandeiras, expedições particulares que buscavam riquezas no sertão, ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Haviam vários tipos de bandeira, eis aqui as principais. Bandeira de apresamento, também chamado de bandeira de preação. O que é isso, professor? O que são as bandeiras de apresamento, as bandeiras de apreação aí, tio Ed? Respondo para você. As bandeiras de apresamento dedicavam-se à caça ao índio. Os bandeirantes, olha os bandeirantes aqui penetrando nos sertões. Os bandeirantes caçavam os índios para convertê-los em escravos. Vamos acompanhar o processo novamente. A capitania de São Vicente, isolada do ponto de vista econômico, porque não conseguiu acompanhar a produção açucareira nordestina, tinha inclusive dificuldade de adquirir mão de obra escrava, escravos de origem africana. Sendo assim, os habitantes de São Vicente passam a escravizar os povos indígenas. Surgem as bandeiras de apresamento, preação ou caça ao índio. Tudo bem? Primeiro tipo de bandeira, anota aí no seu caderno, bandeira de apresamento. Uma observação importantíssima para você. As primeiras bandeiras a trilharem os territórios que dariam origem a Mato Grosso foram justamente as bandeiras de apresamento, as bandeiras de preação. Beleza? Anota aí para não esquecer. Outro tipo de bandeira que surgiu nesse contexto histórico são as bandeiras de sertanismo de contrato. As bandeiras de sertanismo de contrato eram aquelas que realizavam certos servicinhos no interior do território da América Portuguesa. O combate a nações indígenas hostis ao processo de colonização e também o ataque aos quilombos, às comunidades quilombolas, bandeiras de sertanismo de contrato. Os bandeirantes, por exemplo, foram contratados para combater os índios tapuias durante o processo de expansão da pecuária pelo Vale do Rio São Francisco. Os bandeirantes também foram contratados para destruir quilombos, como é o caso do célebre quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, que foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Compreendeu? Bandeiras de sertanismo de contrato eram aquelas bandeiras que realizavam certas atividades, certas tarefas no interior do território. Combate a indígenas, combate a quilombos. Maravilha! Temos ainda as bandeiras de prospecção. Temos que falar das bandeiras de prospecção. São as bandeiras de mineração. Agora ficou mais fácil, não é? Ficou mais inteligível. Bandeiras de prospecção ou bandeiras de mineração dedicavam-se evidentemente à busca de metais e pedras preciosas.
e foram responsáveis pela descoberta de ouro no Brasil durante o século XVIII. Primeiro em Minas Gerais, depois em Mato Grosso e finalmente em Goiás. Maravilha? Temos ainda as monções, galera. As monções nós podemos também colocar nesse rol de bandeiras. Por que razão, professor? Porque as monções, anota aí no seu caderno, mais uma informação importante. A gente ainda vai falar sobre monções na aula que a gente tratará especificamente sobre a fundação de Cuiabá e o início do processo de colonização. Fica tranquilo que a gente vai relatar todos os itens que constam no seu edital. Aqui no LAC Concursos não tem lero-lero nem vem cá que eu também quero. Você vai ter uma super preparação, você vai ficar muito competitivo. Pode escrever isso, hein? Pode escrever isso aí e me cobrar depois. Você vai ter uma preparação, olha, não tem comparação aqui na internet brasileira. A melhor preparação focada para você. A gente com muito esforço, muita dedicação, preparando um material consistente que vai ajudar você a gabaritar a sua prova. Pois bem, estamos falando das monções, não é isso? Beleza. As monções eram expedições comerciais que utilizavam-se dos mesmos caminhos que os bandeirantes lançaram mão para chegar até Cuiabá. Quais são os caminhos que os bandeirantes utilizaram para chegar a Cuiabá, professor? Os caminhos fluviais. Os bandeirantes utilizaram-se dos rios, né, da rica hidrografia que drena esta parte mais central da América do Sul. Eu sempre quis dizer isso, não sei porquê. Então, pessoal, os mesmos caminhos utilizados pelos bandeirantes foram usados pelos monçoeiros. Então, eram expedições fluviais que partiam lá da capitania de São Paulo e vinham abastecer as regiões mineradoras aqui em Mato Grosso. Perfeito? A gente ainda vai falar mais sobre as monções. Fica tranquilo. Por enquanto você já anota aí os tipos principais de bandeiras. Bandeira de sertanismo de contrato, bandeira de prospecção e não podemos esquecer das bandeiras de apresamento silvícola. Tudo bem? Beleza pura sem mistura. Eis aí os bandeirantes, pessoal. Os bandeirantes que chegaram até as terras que dariam origem a Cuiabá. Os bandeirantes, portanto, eram expedicionários sertanistas. As bandeiras surgiram desde o início da colonização da América Portuguesa. Podemos dizer assim, pessoal. Haviam as entradas e haviam as bandeiras. As entradas eram expedições oficiais, ou seja, patrocinadas pela coroa portuguesa. As bandeiras, por sua vez, eram privadas, eram atividades particulares. Qual que é a diferença básica entre entradas e bandeiras, professor? Além do fato das entradas serem oficiais e as bandeiras serem particulares, temos também o fato das entradas se limitarem a percorrer os caminhos determinados pelo Tratado de Tordesilhas. E as bandeiras, por outro lado, como eu já falei para vocês, eu já mencionei no início da aula de hoje, que as bandeiras costumeiramente ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Por isso que os bandeirantes acabaram, sem querer querendo, expandindo os limites da América Portuguesa, fazendo com que o Brasil ficasse com essa configuração territorial, não é? Gigante pela própria natureza. Legal? Então aqui os bandeirantes trilhando as terras mato-grossenses. Esses dois aqui, é a verdade, né? São duas famílias aqui, pai e filho, não é? São, no caso, Manuel de Campos Bicudo e seu filho Antônio Pires de Campos e Bartolomeu Bueno da Silva e seu filho, o Bartolomeu Bueno da Silva, filho, não é? O Anhanguera 1 e 2 aqui. Então, são bandeirantes que estiveram em territórios que deram origem a Mato Grosso, que deram origem a Cuiabá.
Vamos lá, agora sim podemos falar sobre os bandeirantes em terras mato-grossenses. O primeiro bandeirante em terras mato-grossenses foi Manuel de Campos Bicudo, que já aparece aqui na sua tela. Põe na tela, tio Ed, tá aqui para você. Manuel de Campos Bicudo e seu filho Antônio Pires de Campos, que na época ainda era um garotinho, né, adolescente, quando veio para essa região no final do século XVII, hein? Final do século XVII, olha só, Manuel de Campos Bicudo, primeiro bandeirante em terras mato-grossenses. Eles estavam em busca da lendária Serra dos Martírios. A lendária Serra dos Martírios seria um local que, na crença dos bandeirantes, onde o ouro brotava da terra. Olha que coisa impressionante, hein? Fruto da imaginação dos bandeirantes, um verdadeiro Eldorado que eles estavam procurando. A Serra dos Martírios seria, na crença dos bandeirantes, um local onde existia uma abundância aurífera, uma grande quantidade de ouro. Então aí o Manuel de Campos Bicudo está na procura dessa Serra dos Martírios e vai acabar fundando o Arraial de São Gonçalo Velho, pessoal. O Arraial de São Gonçalo Velho, na região onde atualmente se encontra o bairro de São Gonçalo Beira-Rio, a comunidade de São Gonçalo Beira-Rio, comunidade dos artesãos, da galera que dança o siriri, flor ribeirinha, não é? O Arraial de São Gonçalo ali formou-se pela incursão dos primeiros bandeirantes em terras mato-grossenses. Os bandeirantes, a bem da verdade, procuravam índios para a preação, buscavam índios, mas estavam na expectativa de encontrar as famosas, pelo menos na imaginação deles era assim, Serra dos Martírios, que jamais foi encontrada, evidentemente. Outro bandeirante, Antônio Pires de Campos, que está aqui, aparece também na ilustração. Era o filho de Manuel de Campos Bicudo. Chegou até a região do rio Cochipó-Mirim no ano de 1718. Então, olha só, o pai dele esteve em terras mato-grossenses no final do século XVII, por volta de 1685 aproximadamente. Já no século XVIII, o nosso amiguinho Antônio Pires de Campos retorna para essas terras e ele vai fazer incursões na região banhada pelo rio Cochipó. Qual era a grande função, o grande objetivo da expedição do bandeirante Antônio Pires de Campos? Era capturar o gentil Poconé, o gentil Cochiponé, perdão, o gentil Cochiponé, os índios Bororo. Então, o objetivo da bandeira de Antônio Pires de Campos, que chegou à região banhada pelo rio Cochipó-Mirim no ano de 1718, era justamente capturar, prear índios, os índios Cochiponé, os índios da nação Bororo, pessoal. No ano seguinte, um outro bandeirante vem no encalço da bandeira de Antônio Pires de Campos, que falou, olha, existe uma grande quantidade de indígenas para serem capturados na região banhada pelo rio Cochipó, pelo Cochipó-Mirim. Então o sorocabano bandeirante Pascoal Moreira Cabral, ele aqui, vem para a região na busca de empreender guerra contra o gentil Cochiponé. Portanto, a bandeira de Pascoal Moreira Cabral era uma bandeira de apresamento indígena, bandeira de caça ao índio. Essa bandeira vai entrar em conflito com os Cochiponé. Os Cochiponé vão empreender uma resistência à chegada da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Vai gerar uma guerra, um conflito dos Cochiponé com os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, que só não foram derrotados porque tiveram a providencial ajuda dos elementos da bandeira dos irmãos
dos irmãos Pais de Barros, que vinham no encalço da bandeira, não é? E vão ajudar os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Os elementos da bandeira dos irmãos Antunes Maciel, retificando, são os elementos da bandeira dos irmãos Antunes Maciel que vão dar uma providencial ajuda aos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral, fazendo com que os mesmos derrotassem os índios Cochiponé. E aí, no mês de abril de 1719, acontece um fato fundamental que vai completamente mudar os destinos dessa bandeira, que foi a descoberta acidental de ouro junto às margens do rio Cochipó-Mirim, pessoal. Os elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral estavam lá, lavando seus utensílios, lavando suas panelas, lavando a roupa também, ali junto às margens do rio Cochipó-Mirim, quando eis que de repente, não mais que de repente, surpresa, eles encontram as primeiras pepitas de ouro. Olha só, descoberta de ouro junto às margens do rio Cochipó, abril de 1719, surgindo aí as chamadas Lavras do Cochipó-Mirim. Olha os bandeirantes aqui, pessoal, por acaso encontraram ouro junto ao rio Cochipó. E é claro que a descoberta de ouro mudou completamente os objetivos de tal bandeira. Você se lembra que os bandeirantes, esses bandeirantes aí, liderados por Pascoal Moreira Cabral, vieram para cá na ânsia de capturar indígenas. Mas aí, eis que eles encontram ouro junto às margens do Cochipó-Mirim. Aí, a descoberta da primeira jazida aurífera em terras cuiabanas, que deu origem ao chamado Arraial da Forquilha, na confluência dos rios Cochipó e Mutuca. Ali se formou um arraial, foi erigido um arraial sob a proteção de Nossa Senhora de Penha de França. Perfeito? Foi lavrada então uma ata de descobrimento de ouro e fundação do arraial, Arraial da Forquilha, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Então ali formou-se agora de verdade o primeiro núcleo populacional em terras mato-grossenses. Ah, professor, mas não teve lá o outro arraial do São Gonçalo Velho? Mas esse arraial não prosperou. Agora o Arraial da Forquilha, com a descoberta de ouro nesse território, nós vamos ter o quê? Prosperidade econômica. O Arraial da Forquilha, fundado pelos bandeirantes aí da expedição comandada por Pascoal Moreira Cabral. 8 de abril de 1719. Bacana. Então surgiu o Arraial da Forquilha. Pouco depois, pessoal, um outro bandeirante, também sorocabano, como Pascoal Moreira Cabral, chamado Miguel Sutil, vai se estabelecer no Arraial da Forquilha. E ele vai pedir que os integrantes de sua bandeira, que alguns indígenas que faziam parte de sua bandeira, porque veja só, a propósito, havia também a participação de elementos indígenas nas bandeiras, de indivíduos indígenas nas bandeiras, os índios aliados. Perfeito? Porque como é que os bandeirantes aprenderam a percorrer os caminhos do sertão, a diferenciar entre ervas comestíveis, plantas comestíveis e plantas venenosas? Como que eles aprenderam a conhecer ali a própria essência do sertão? Como é que eles aprenderam a fazer os batelões, as canoas com as quais eles percorriam os rios? Com os indígenas. É tudo fruto do conhecimento silvícola, conhecimento dos povos nativos. Existiram aqueles que se aliaram aos bandeirantes e aqueles indígenas também que combateram os bandeirantes. Então era comum existirem indígenas, indivíduos indígenas nas bandeiras.
Então, olha só, voltando ao nosso amiguinho Miguel Sutil, ele mandou que 2 índios fossem buscar mel. Os bandeirantes adoravam consumir mel, não é? Consumiam alimentos silvestres, porque eles faziam longas jornadas pelo sertão. Então, esses indígenas embrenharam-se na mata para coletar o precioso mel, não encontraram mel, voltaram depois de alguns dias, mas com algo muito mais precioso do que mel, que foi ouro. Eles encontraram ouro junto às margens do córrego da Prainha, pessoal. Isso aconteceu no ano de 1722, com a descoberta das lavras do Sutil no córrego da Prainha, que foi uma das principais jazidas auríferas encontradas em terras mato-grossenses. Segundo José Barbosa de Sá, que foi o primeiro cronista de Cuiabá, lá no século XVIII, as lavras do Sutil, no córrego da Prainha, na área central de Cuiabá, nas imediações ali da fralda do Morro da Luz, né? O morro ali onde a gente tem a Capela de São Benedito, a Igreja do Rosário, naquelas imediações que foi a descoberta das lavras do Sutil, atual Avenida Tenente Coronel Duarte, que a gente chama carinhosamente de Avenida da Prainha, porque ali existia um córrego afluente do rio Cuiabá. No córrego da Prainha, moçada, foi descoberto então as lavras do Sutil pelos elementos da bandeira de Miguel Sutil. Olha o Miguel Sutil aqui, a descoberta de ouro no córrego da Prainha, que fez surgir, pessoal, um novo arraial para essa região, que é o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. Arraial do Bom Jesus de Cuiabá. É o Arraial de Cuiabá, pessoal, erigido sob a proteção do Bom Jesus. Os bandeirantes eram muito católicos, né? A religiosidade dos bandeirantes era algo impressionante. Então eles colocavam ali sempre a proteção de um santo. No caso aqui foi o próprio Messias, né? O próprio Salvador, o Bom Jesus como o protetor, o padroeiro ali do arraial que se formou logo após a descoberta dessa importante jazida, desse importante veio aurífero. A descoberta das lavras do Sutil contribuiu para um deslocamento populacional. A galera que estava lá no Arraial da Forquilha, lembra do Arraial da Forquilha? Que foi fundado em 1719 pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral? Pois é, quando foi noticiado a descoberta, quando se espalhou a fofoca da descoberta das lavras do Sutil, a galera, se pirulitou para lá, se deslocou para essa área banhada pelo córrego da Prainha, surgindo outro arraial, o Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, que muitos historiadores entendem como a verdadeira origem histórica de Cuiabá, que é na região central, o centro histórico de Cuiabá, margeia aquela região onde foi edificado ali o Arraial do Bom Jesus, onde foi descoberto as lavras do Sutil. Beleza? Show de? Legal então, pessoal. Então acompanha comigo. O Arraial da Forquilha, 8 de abril de 1719. Arraial do Bom Jesus, 1722. O Arraial do Bom Jesus, para muitos historiadores, é considerado a origem histórica de Cuiabá. Mas para todos os efeitos, fica valendo como fundação de Cuiabá a ata do descobrimento de ouro das lavras do Cochipó-Mirim e a edificação do Arraial da Forquilha por Pascoal Moreira Cabral. Perfeito? Maravilha! Bom, e quais são as consequências aí, tio Ed? Quais são as consequências principais da atuação dos bandeirantes no século XVIII aqui em Cuiabá? Olha só, consequências importantes, descoberta de ouro. Tivemos a descoberta de ouro, as lavras do Cochipó-Mirim, as lavras do Sutil, as lavras
de Brumado, Corumbiara, no Rio Galera. Então tudo isso atuação dos bandeirantes. Além disso, nós temos um aumento do interesse paulista nesse território. Quando eu digo interesse paulista, é interesse bandeirante. Não se esqueça de onde vinham as bandeiras. Por que aumentou o interesse paulista? Por uma razão muito óbvia, pessoal. Porque, a princípio, os bandeirantes só tinham a convicção da existência de uma grande quantidade de indígenas nessa região. Eles suspeitavam a existência de ouro, eles buscavam lá a Serra dos Martírios. Porém, com a descoberta dos primeiros veios auríferos em terras cuiabanas, aí os caras tiveram a convicção, a certeza de que existia ouro nessas terras. Então aumenta o interesse paulista no território que deu origem posteriormente a Mato Grosso. Aumentam também os conflitos com os povos indígenas, porque existiram algumas nações indígenas que empreenderam uma resistência a esse avanço dos bandeirantes. Não pensa que os índios foram lá e estenderam o tapete vermelho. Pode entrar, bandeirante, pode entrar que a casa é sua. Nada disso. Os índios resistiram. Os índios enfrentaram algumas nações, como por exemplo nós podemos mencionar os Guaicuru, que são os índios cavaleiros da região do Pantanal, os Paiaguá, que são os índios canoeiro, os Caiapó, todos esses aí empreenderam uma tenaz resistência ao avanço dos colonizadores. Não é à toa que Guaicuru e Paiaguá foram o quê? Foram extintos, pessoal, porque as autoridades metropolitanas autorizaram a guerra justa. A guerra justa na ótica da colonização, na ótica do elemento, do indivíduo branco. Perfeito? Na ótica do branco, guerra justa contra os índios que não aceitavam o domínio branco. Então, o que aconteceu? Extinção dos Guaicuru, extinção dos Paiaguá, que empreenderam maior resistência. Temos também a atividade da mineração, a colonização das terras mato-grossenses, tem como início, como foco, a mineração. Cuiabá surge desse processo minerador, da descoberta dessas jazidas de ouro nessas terras. Maravilha? Vamos nessa então. Pessoal, para consolidarmos o que a gente estudou hoje sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro, vamos resolver aí uma bateria de questões para a gente ficar tinindo, ficar competitivo para esse concurso? Vamos lá então. Primeira questão que caiu no concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 2016. Vamos conferir? O povoamento do território mato-grossense recebeu notável impulso no período colonial olha só, a questão está perguntando para você qual foi o principal fator que garantiu um maior povoamento do território, não é? O que a gente pode chamar de colonização do território mato-grossense no início do período colonial mato-grossense, lá no século XVIII. Vamos ver? Letra A diz que foi a abertura dos caminhos em direção ao Grão-Pará no começo do século XIX. Moçada, olha só, vamos prestar atenção. Quando ele fala em período, olha só, o comando da questão é muito importante. Você já começa acertando a questão lendo com atenção o comando dela, que ela aí vai te estabelecer ali o caminho, vai te nortear o trajeto para chegar na resposta correta. Ele fala aqui, ó, período colonial, não é isso? Beleza. Período colonial, lembra aí, moçada, quando fala período colonial aqui em Mato Grosso, nós estamos falando do século XVIII. Século XVIII. Beleza, amiguinho? Século XVIII, que é o período colonial em terras mato-grossenses. Aqui ele fala de século XIX, ele fala de caminhos. Caminhos em direção ao Grão-Pará. Olha só, pessoal, completamente fora de propósito. Completamente errônea essa questão.
essa afirmação está errada. Alternativa B, o início dos apresamentos indígenas no século XVI. Olha só, pessoal, século XVI, toma cuidado aí, meus amigos, tomem cuidado. Século XVI, pessoal, é até o período colonial brasileiro, mas não é o período colonial mato-grossense, né? Século XVI não há essa grande incursão de expedicionários em terras que dariam origem futuramente ao território de Mato Grosso. Letra C diz que é a fundação da Vila de Cuiabá no século XVII. Pessoal, presta bem atenção. Cuiabá foi fundada ali em 1719, não é isso? Beleza. Surgiu ali o Arraial da Forquilha, posteriormente o Arraial do Bom Jesus. Cuiabá só foi elevada à condição de vila, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, em 1º de janeiro de 1727. 1º de janeiro de 1727. 1727, todos nós sabemos que é século XVIII e não século XVII. Tudo bem? Então, mais uma alternativa incorreta. Letra D, a descoberta de ouro no século XVIII. Pessoal, a descoberta de ouro no século XVIII, 1719, as lavras do Cochupó-Mirim, 1722, as lavras do Sutil, contribuíram para esse crescimento populacional, esse povoamento do território, aguçaram os interesses paulistas por essas terras? Claro que sim, meus amiguinhos. Claro que sim. A descoberta de ouros, primeiros veios auríferos encontrados, contribuíram para a vinda de muita gente para essa região, dando origem aos arraiais aqui edificados e, posteriormente, à Vila Real do Senhor Bom Jesus. Beleza? Letra E. Vamos fazer letra E também. Nós já sabemos que a letra D é a alternativa correta. Vamos assinalar aqui. Legal. Letra E, os primeiros povoados jesuíticos, como o Arraial da Forquilha, no século XV. Pessoal, tudo errado aí. Vamos lá. Primeiro, porque não era um povoamento jesuítico, não é? Quem fundou o Arraial da Forquilha? Pascoal Moreira Cabral. O que ele era? Bandeirante. Bandeirante não é jesuíta, pô. Ok? O Arraial da Forquilha, segundo ponto aqui, moçada, o Arraial da Forquilha não foi no século XV, cara. O Arraial da Forquilha é 1719, século XVIII. Então, já falou ali em cima, período colonial. Então, você já sabe que é século XVIII em Mato Grosso. Então, moçadinha, resposta correta, letra D de Deus. De dedicação, rumo à sua aprovação. Vamos nessa. Próxima questão, vamos lá. Letra D. Uma questão aqui, ó. Questão número 2 agora. Número 1 foi letra D. Vamos ver número 2? Vamos ver. Número 2 aqui. Assinale a opção em que se identifica o principal fato decorrente da descoberta de ouro em Mato Grosso na primeira metade do século XVIII. Vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos destrinchar esse comando da questão. Uma questão interessante. Já vai direto. Assinale a opção em que identifica, então a gente precisa identificar ali, ó, o principal fato decorrente. O que decorre da descoberta de ouro? Hein? O que vai contribuir? A descoberta de ouro vai gerar o quê em Mato Grosso? Letra A diz que é a pacificação dos povos indígenas que habitavam a área. Moçada, a descoberta de ouro em terras mato-grossenses acabou gerando uma série de conflitos com os povos indígenas que estavam aqui no território primordialmente. Claro, os índios vão tentar resistir. Algumas dessas sociedades indígenas vão empreender verdadeiras guerras de sobrevivência. Os Guaicuru, os Paiaguá, os Caiapó, só para citar 3 exemplos. Perfeito? Então, essa pacificação aqui, ó, que pacificação o quê, não é? Geraram muitos conflitos. Tanto é
que deram origem às chamadas guerras justas, que eram aquelas expedições militares que eram formadas para combater os índios que não aceitavam cabresto, que não aceitavam chicote, que não aceitavam a dominação. Tudo bem? Então fica atento com isso. Letra B diz que é a chegada dos bandeirantes, chegada das expedições bandeirantes em terras mato-grossenses. Gente, não. Um fato decorrente, quer dizer, é um fato que... O que veio depois? O que decorreu desse fato? A descoberta de ouro. Descobriu ouro, é aí que vem os bandeirantes? Não, os bandeirantes já vinham para os territórios mato-grossenses antes disso. Tanto é que o primeiro interesse dos bandeirantes nesse território era capturar os índios. Eram as bandeiras de apresamento. Você se lembra que eu falei aí? Bandeira de Antônio Pires de Campos, de apresamento. Bandeira de Pascoal Moreira Cabral, era de apresamento. Virou bandeira de mineração por causa da descoberta acidental das lavras do Cochipó-Mirim. Mas, essencialmente, o interesse desses bandeirantes supracitados era capturar indígenas. Fica atento aí, amiguinho. Então, a chegada das expedições bandeirantes na região não é um fato decorrente. Os bandeirantes chegam antes. Afinal de contas, são os bandeirantes, os descobridores dessas jazidas. Letra C, consolidação dos limites do Tratado de Tordesilhas. Nada disso, pessoal. Como eu disse para vocês durante a aula, os bandeirantes contribuíram para um alargamento informal das fronteiras da América Portuguesa, fazendo com que o Tratado de Tordesilhas ficasse obsoleto, virasse letra morta. Por isso que Portugal e Espanha tiveram que assinar um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750 e baseado no princípio do uti possidetis. Fica ligado aí, pessoal. Então, consolidação de Tordesilhas? Não. Anulação de Tordesilhas, estabelecimento de novos tratados. E letra E, efetivo início do povoamento de Mato Grosso. É a alternativa correta, apesar, pessoal, que eu não gosto muito dessa palavrinha aqui, povoamento. Porque dá a impressão de que o território era despovoado, o que não é verdade. Já existiam milhares de indígenas habitando este território, muito tempo antes. O que vai acontecer é um aumento o povoamento, na verdade, podemos colocar aqui um povoamento branco desse território, tudo bem? Ou então podia colocar no lugar de povoamento, colonização. Mas para todos os efeitos aí, a alternativa correta, letra D de Deus. Próxima questão aí, moçada. Uma questão aí que caiu no concurso da polícia, né? Do CFO da Polícia Militar. Com a descoberta do ouro em terras mato-grossenses no período colonial, foi necessário não apenas o emprego de mão de obra escrava para sua extração, como também a montagem do respectivo aparato fiscalizador responsável pelo controle dessa importante atividade econômica. Com relação ao tema, assinale a alternativa incorreta. Olha, muito importante o comando da questão, moçada. Estamos procurando a alternativa incorreta. A questão fala sobre o início do processo de colonização das terras mato-grossenses, a mineração, tá aqui, descoberta de ouro, não é isso? Terras mato-grossenses, olha só, período colonial, vamos grifando as palavras-chave aqui, as palavras-chave que são importantes. Foi necessário não apenas, mão de obra escrava, tá falando sobre a utilização da mão de obra na atividade mineradora e também fala sobre o aparato fiscalizador, como é que Portugal controlava a extração de ouro e também o pagamento de impostos. Legal. Letra A. Durante o período colonial, foram utilizados na extração aurífera tanto indígenas como negros africanos. Afirmação correta, pessoal. Afirmação correta. Usou-se na mineração de ouro em terras mato-grossenses os indígenas, os habitantes nativos do território, e trouxeram também os bandeirantes,
os colonizadores posteriormente também trouxeram os negros escravizados. Verdadeira afirmação. Mas lembra que a gente está procurando a alternativa incorreta. Então a gente não chegou à alternativa ainda que a gente precisa. Letra B de bola. O emprego de indígenas foi descartado em função de sua menor resistência às dificuldades, ou aliás, às difíceis condições de trabalho. Pronto, já encontrei a resposta. Se a alternativa anterior já falava aí que em Mato Grosso utilizou-se tanto negros africanos quanto indígenas, opa, então essa alternativa B está incorreta, porque ela fala que a utilização de indígenas foi descartado porque os caras eram fraquinhos, não aguentavam as difíceis condições de trabalho, o que é um mito, não é? Letra C, o sistema fiscalizador da coroa portuguesa aplicado às regiões auríferas em Mato Grosso era similar ao empregado anteriormente em Minas Gerais. Sim, cobrança do quinto, captação. Depois a gente teve também as chamadas casas de fundição, ou seja, a mesma tributação estabelecida na região das Minas Gerais foi estabelecida na região do Cuiabá e Mato Grosso. Letra D, a tributação sobre a extração do ouro fez com que vários mineiros migrassem para outras regiões como Goiás e São Paulo. Verdadeiro, pessoal? Principalmente durante o período em que Dom Rodrigo César de Menezes, capitão-general da capitania de São Paulo, residiu na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, num período equivalente a 1 ano e meio, 18 meses, ele elevou de forma exorbitante a cobrança de impostos. Implantou, portanto, um vigoroso aparato fiscalizador, um grande arroxo fiscal. Com isso, alguns sertanistas, não é? Alguns mineiros, para fugir dessa tributação, alguns vão para Goiás, outros retornam para a sede da capitania e outros, mais afoitos ainda, vão adentrando mais no território, no sertão mato-grossense, na região mais a oeste do território, vindo a encontrar as minas de Mato Grosso, na região onde posteriormente seria edificada a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, na região banhada pelo rio Guaporé. Beleza? Mas isso tudo eu falo na próxima aula, quando a gente tratar da fundação de Cuiabá e também sobre os conflitos entre os mineradores e as autoridades metropolitanas. Fica tranquilo aí, né? Você pode estar pensando, professor, mas isso aí você não explicou na aula de hoje. Fica tranquilo que a gente vai falar na próxima aula. Legal? E ainda tem a letra E, moçada. Além da mão de obra escrava, a sociedade das minas era composta de negociantes, padres, burocratas, militares, entre outros. É claro, era uma sociedade heterogênea. Havia lá as camadas menos favorecidas, né? Os escravos, tanto indígenas quanto africanos, havia os livres pobres, havia lá uma tênue camada média, havia os padres, havia os burocratas de Estado, havia os militares e havia as camadas dominantes. Beleza? Então a alternativa incorreta é a letra B. Legal! E ainda tem mais uma questão aí pra gente finalizar com chave de ouro. Olha só. A sempre conflituosa relação entre índios e não índios ao longo do processo de ocupação de Mato Grosso adquiriu conotação diferenciada após a descoberta de ouro na região. Com relação a esse fato, assinale a opção correta. Agora, nós estamos procurando a opção correta. Fica ligado aí, ó. Sempre analise o comando da questão, é muito importante. Fica de olho no comando da questão. Tá falando sobre a
conflituosa relação entre índios e não índios. Então está falando sobre o processo de colonização de Mato Grosso ao longo de seu processo histórico. Sempre aí uma certa belicosidade, né? Uma relação bastante conflituosa entre índios e não índios. Vamos lá. Letra A. Moveu-se guerra contra os índios com o intuito, ou seja, com o objetivo de ser-lhes tomada a terra para que nela se efetivasse o povoamento branco. Pronto, é isso mesmo. A guerra contra os povos indígenas se deu, logicamente, para consolidar o processo de colonização, para tomar as terras dos índios e explorar economicamente tais territórios. Está aí a nossa alternativa correta aí, ó. Debate pronto. De primeira, já encontramos a alternativa correta na letra A. Mas vamos para desencargo de consciência, sempre é bom ler as outras alternativas. Letra B. Os índios passaram a ser objeto de captura para que servissem de mão de obra escravizada. Gente, tá falando aqui, ó, após a descoberta de ouro. Antes da descoberta de ouro, a gente até pode dizer que era o principal fator da vinda dos bandeirantes para essas terras a capturar os índios. Mas após a descoberta de ouro, o principal objetivo de fazer guerra com os índios era tomar-lhes as terras, para consolidar o povoamento branco. Letra C. Os indígenas foram deslocados para o litoral da colônia, onde desempenharam um papel central na agroindústria açucareira. Quer dizer, pegaram os índios aqui da região, mandaram todos para o litoral. Foram lá trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar. Nada disso, pessoal, nada disso. Empreendeu-se guerra para tomar o território dos índios. E letra D. Os indígenas de Mato Grosso associaram-se aos espanhóis na guerra para impedir o adensamento da presença portuguesa na porção oeste da colônia. Nada disso, pessoal, nada disso. Até porque os espanhóis também, do lado de lá, não é? Na colonização da América do Sul, exploraram os indígenas. Então, nada disso. A única alternativa correta aqui na número 4 é a guerra contra os índios para tomar-lhes a terra e explorar esse território, consolidando o povoamento branco da região. A alternativa A de aprovação, que você vai ter, que você vai obter se dedicando aqui nos estudos no LAC Concursos. LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E você se preparando com coragem, com foco e determinação, buscando a sua vitória, a sua aprovação e a sua nomeação nesse concurso. Grande abraço para você, continue estudando com muito foco, com muita determinação. Bons estudos, cuide-se bem. Até a próxima, pessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Olha só, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para convidar vocês a fazer o nosso curso, a nossa isolada top de linha com o professor Edenilson de Moraes. O professor Edenilson de Moraes já grava aqui no LAC Concurso há 5 anos e eu digo para vocês que ele já tem aí todas as questões de todas as provas, de todas as bancas referente à história de Mato Grosso. Garanto para vocês que ele é o cara mais entendido sobre história de Mato Grosso existente no mercado. E o professor Edenilson, junto com o LAC Concursos, nós elaboramos aí uma isolada top de linha. O professor Edenilson está atualizando o curso dele de História de Mato Grosso, já com as últimas questões das últimas provas dos últimos concursos, aqui no LAC, curso completaço, um curso super competitivo, por apenas R$40. É isso mesmo, R$40. Você terá direito aí ao curso completaço de História de Mato Grosso e, além disso, tá certo? E, além disso, você terá direito aí a 60 dias de acesso, 60 dias de acesso irrestrito. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Olha só, professor, quero uma demonstração? Sim, nós aqui do LAC Concursos, nós colocamos aí full time, aula inteiraça, somente as 5 primeiras videoaulas deste módulo fantástico do professor Edenilson no YouTube. Tá? No YouTube. Nós colocamos aí, então, no YouTube,
essas 5 primeiras videoaulas para vocês, que é uma pequena parte, em torno aí de 20% do curso. Somente com essas 5 primeiras aulas aí, garanto para você que você não vai ficar competitivo. As aulas são boas, são maravilhosas, mas você vai estudar só uma pequena parte do edital. Para você ficar realmente competitivo, você tem que fazer o curso todo. Cara, o investimento 10 de 40, dá para pagar, dá para fazer, é garantido esse curso, top de linha, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bacana? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, abraço, fui, tchau. Clique-Claque.